Eu sou a Tamires. Eu sou a Maria Gisele. Eu sou a Letícia Gisele. Eu sou a Suiane. E nós somos integrantes do projeto A Gravidez na Adolescência e a Escola Reescrever. Bom, o nosso projeto, ele é um documentário sobre gravidez na adolescência e o princípio dele é visar a conscientização de uma maneira mais didática para os alunos terem uma coisa na qual eles possam aprender e pegar experiência sem ser uma coisa chata, sem ser uma coisa cansativa, ser uma coisa bem dinâmica. Na produção desse documentário, a gente utilizou como objeto de estudo não só a nossa escola, como os primeiros anos de eletrotécnica, informática, administração e mecânica, mas também outras escolas, como a escola vizinha, a Praça do Adorado Castelo, o posto de saúde, onde nós conseguimos gravar com não só nesses locais, mas também com pessoas de fora. Aqui está nosso caderno de campo, onde tem todas as informações do nosso projeto, todos os documentos que foram necessários, por exemplo, as autorizações de imagem e alguns dados que a gente pegou do posto. Todo o nosso projeto desde o começo até agora. Bom, e agora vocês vão ver o documentário com todo o contexto que foi abordado aqui. Espero que gostem. Tchau. Olá, boa tarde. Meu nome é Odileia, sou enfermeira da Estratégia de Saúde da Família e dentre os trabalhos que nós fazemos aqui na Estratégia de Saúde da Família no posto é o atendimento de pré-natal. Dentre eles nós atendemos também gestantes de adolescentes, né, de primeira vez. E é isso, pode perguntar. O posto tem muitos casos de gravidez na adolescência? Sim, muitos casos. Às vezes chega a ser quase mais do que as adultas. Quer que eu comece? Falar um pouco mais alto, só. É. Existe um perfil das adolescentes que engravidam? Sim. O perfil das adolescentes é em média de 14 a 16, 17 anos e ainda estão estudando, não trabalham, muitas não vivem com o parceiro e geralmente é a primeira gravidez. E às vezes são beneficiárias de Bolsa Família, são de famílias que têm muitos componentes, têm muitos irmãos, família de baixa renda. Como é a assistência pré-natal oferecida pelo posto? A assistência pré-natal ela é completa. Nós atendemos do primeiro mês até as semanas próximas do parto. Nós oferecemos todos os exames que são necessários para garantir um bom pré-natal. Geralmente é feito a consulta com a enfermeira compartilhada com o médico. Nós temos uma obstetra na unidade que também ajuda a dar uma assistência melhor. Nós temos dificuldade muitas vezes quando essas gestantes apresentam alguma complicação que são classificadas como risco. A gravidez na adolescência em si já é um quesito que classifica a gestante como já de risco. Mas quando a gente precisa encaminhar para uma referência fora do posto, a gente tem certa dificuldade. Às vezes não tem vaga no sistema, e aí elas vão ficando conosco até o final da gravidez. Mas, no geral, o desfecho da gravidez geralmente é normal, né? Tanto para a mãe como para o bebê. Caso aconteça um aborto natural, como elas reagem? Eu tenho poucos casos de aborto, acho que 2 casos ou 3, acho que em 2 anos. E elas reagem bem, não apresentam muita tristeza, né? Reagem normalmente. A senhora acha que elas desistem da escola ou que ter uma criança faz elas quererem mais para o futuro melhor de ambos? A maioria das que eu atendo continua estudando. Muitas continuam estudando. Você sabe alguma ideia de, entre aspas, solução para isso? Para a gravidez na adolescência? Eu acredito que informação hoje em dia muitas têm. O posto ele é de fácil acesso, nós disponibilizamos anticoncepcionais, preservativos
E eu não sei, assim, na escola muitas têm a orientação, né? Eu não sei, porque campanhas são feitas, né? São campanhas na escola, nas aulas de biologia, elas recebem orientação. E o posto tem tudo para elas evitarem. Tem preservativo, injeção, tem comprimido. Na verdade, eu acho que é mais responsabilidade. Elas não têm o compromisso de ter responsabilidade com o próprio corpo. A assistência paterna, como é? Algumas meninas vêm acompanhadas dos namorados, né? Ou que já convivem fixo dentro de casa. Alguns vêm, a gente até solicita exames também para os pais, porque como o homem a gente sabe que não vai muito no posto, não se cuida muito, quando eles vêm acompanhando, tanto o adolescente como o pai adulto, a gente já pede os exames, se ele quiser, porque muitos pais não querem, porque tem medo de injeção. Então a gente oferece os exames de rotina para ver como é que está colesterol, a glicemia. Mas eu tenho uma boa adesão dos pais acompanhando as grávidas, principalmente adolescentes. E como a senhora acha que fica o psicológico dessas adolescentes? Às vezes eu acho que eu tenho muitas gestantes que são adolescentes e que elas encaram com naturalidade. Eu vejo que muitas não estão abaladas, ficam felizes por estarem grávidas. Aparenta que elas não sabem a real importância que é ser mãe. Elas encaram às vezes como se fosse uma coisa... Eu sei que é bom a gestação, né? Mas a gente sabe a responsabilidade que acarreta isso, né? O peso maior já de conciliar a escola com o filho, depois ela precisa trabalhar para poder ajudar a sustentar a criança. E durante o pré-natal elas ainda têm aquele encanto, elas ainda estão muito fascinadas pela gravidez. E eu não vejo elas, eu não tenho nenhuma gestante depressiva. Aqui e acolá acontece casos de alguma que tentou tomar alguma coisa, um chá, mas depois que não deu certo elas aceitam numa boa e vêm fazer o pré-natal. Como os pais desses adolescentes que engravidam reagem? Eles participam, eles apoiam? Como é elas contarem para eles? Participam. Tem mães que não ficam chateadas por estar grávida, não. Apoiam. A grande maioria apoia. Essas adolescentes que normalmente engravidam, elas continuam com o parceiro ou normalmente não? A maioria sim. Só que acontece de às vezes quando o bebê nasce, que elas vêm assim, depois de um ano, muitas não estão mais com o companheiro. Às vezes já vem com outro companheiro acompanhando o filho, que adota como pai, né? Figura paterna. Mas durante a gravidez, a maioria dos namorados acompanham. Mas alguns não permanecem com elas. A senhora tem vontade de acrescentar alguma coisa para o documentário? O que eu tenho para dizer é que os jovens devem ter mais cuidado, né, com a sua vida sexual, que eles têm liberdade sim para fazer sexo com quem querem, né, mas que tenham a responsabilidade de se prevenir, não só da gravidez, né? Porque o preservativo não previne só da gravidez, mas de doenças. Porque a gravidez é o menor mal que um adolescente pode pegar, né? Aqui a gente tem muito caso de adolescente com HPV, muitas verrugas tendo que tirar. E a gente sabe que o HPV pode predispor ao câncer de colo uterino, né? Então, o que eu tenho para dizer é que vocês podem curtir a vida sim, mas com segurança, utilizando os meios para evitar doenças e a gravidez. O parto dessas adolescentes, o corpo não está completamente desenvolvido. É um parto mais complicado, mais delicado e depois do parto, pós? Sim, porque a gestante, principalmente a adolescente, o corpo dela se transforma, né? Ele se dilata mais, os ossos se alargam. Mas a adolescente não está ainda com aquela maturidade corporal para esse momento. Então, algumas têm dificuldade dessa maturação do corpo, sendo necessário às vezes um parto cesariano, que a gente sabe que é mais traumático, tanto para a mãe como para o bebê, né? Então até essa questão física, às vezes as meninas gostam de estar gestantes, tem todo aquele fascínio por ser mãe, mas o corpo não está preparado ainda. E algumas vezes, por esse motivo, acontecem complicações no parto, porque na maternidade, por ser estimulado muito o parto normal,
né? Às vezes há uma desproporção do tamanho do bebê para a passagem óssea da mãe. E aí, nessa tentativa de ter o parto normal, acaba o bebê sofrendo e nasce às vezes com alguma complicação. Então, até nesse quesito, né, de o corpo estar preparado, a gestante adolescente ainda não está preparada para ter um bebê. Como a senhora citou as complicações, são muitas as complicações do bebê em si, tipo nascer prematuro ou com alguma coisa? Sim, os riscos na gestante adolescente, que a adolescente, às vezes, ela não tem muito cuidado quando a gente dá as orientações, tipo a alimentação. A gente pede para ter uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, evitar sal, muito açúcar, muitas massas. E a adolescente, ela não tem domínio, às vezes, das suas vontades, né? Ela quer comer um recheado, quer tomar um refrigerante, então ela não faz a dieta adequadamente. Então, algumas desenvolvem diabetes gestacional, muitas apresentam hipertensão, que a gente sabe que a hipertensão na gestante pode levar a uma complicação chamada pré-eclâmpsia, que é a convulsão na mãe, e também acontece sequelas para o bebê, com a mãe que está com a pressão alta. E também a infecção urinária. Ser gestante já é um risco para ter uma infecção urinária. Então, o exame de urina é um exame de rotina que a gente pede para avaliar a infecção urinária, certo? A gestante adolescente, por ela também ser assim, um pouco desligada, às vezes com questões de higiene, questão do banho, pode acontecer também de aumentar as frequências da infecção urinária. E a infecção urinária na gravidez, ela é um risco para o parto prematuro. Certo. E as dificuldades financeiras? Porque mais uma criança, elas falam sobre isso, como é para elas? Elas têm que trabalhar depois do bebê, antes elas não trabalhavam, como funciona mais ou menos a visão do posto? A grande maioria das adolescentes, elas não têm renda. Muitas dependem de auxílio do governo por conta do Bolsa Família, né? E a ajuda da família. A maioria não busca trabalho, né? Porque elas às vezes têm que continuar estudando e cuidando da criança. E muitas não conseguem trabalho porque elas não têm qualificação, né? Porque para concorrer no mercado de trabalho, ela precisa ter um ensino médio completo, ela precisa ter um curso de qualificação. Então, algumas têm que ir para o mercado informal, trabalhar sem carteira assinada, né? Então, é um risco também da qualidade de vida desse bebê e da mãe, porque ela vai ter que cuidar de uma criança a mais, é um peso a mais para a família e não tem de onde tirar a renda. Meu nome é Paulo Nunes, coordenador pedagógico da Escola César Campeiro, e vou responder umas perguntas para as meninas aqui da DM2. Qual a opinião da escola em relação à gravidez na adolescência? Bem, é o seguinte, a escola, de certa forma, ela estimula que, pessoalmente e profissionalmente falando, que não deveria nem acontecer. Por quê? Porque tem várias formas de prevenção, né? Tem camisinha, tem injeção, tem DIU, mas são essas formas que a gente crê que não deveria nem acontecer a gravidez, porque tem muita informação, tem muito material, tem várias formas de prevenir, como eu falei no início, e eu acho que a escola tem toda a estrutura para estimular que isso não aconteça. E até porque na nossa visão de gestor, vocês são muito novas, meninas, e aí fica complicado por não ter maturidade, de certa forma, falando a grosso modo, uma menina cuidando de uma criança. Não tem aquela estrutura que um adulto tem, seja psicológico, seja financeiro. Então, de certa forma, a escola estimula a prevenir e não ter, mas se tem, ter formas também de certa forma, de cuidar desse novo ser, que não tem culpa. Vocês já tiveram casos na escola e se tiveram, como lidaram? Pronto, formalmente o que acontece? A gente procura orientar, a gente, quando descobre, a gente sabe que formalmente tem um tempo de licença, os alunos entram de licença na escola. Pegando experiência da outra escola que eu trabalhava na regular, a gente entregava provas ou trabalhos para os alunos fazerem em casa, trabalhos para fazer em casa,
provas, a gente combinava uma época X para fazer na escola. Atividades que pudessem fazer quando as meninas estavam de licença, que acontece aqui também. A escola, de certa forma, ela faz com que esse material seja entregue e depois seja devolvido. Ou seja, um ano letivo não para. Mas formalmente, presencialmente, essas alunas na escola, elas não convivem, elas não participam, elas não ficam presentes no ambiente escolar. Agora o andamento de todo o ano letivo escolar, não tem como parar, porque como eu falei, é enviado trabalhos e atividades que elas fazem em casa e retornam para a gente. Como funciona a mediação pais-escola, aluno-escola? Principalmente se o aluno for menor de idade, a gente comunica aos pais toda a formalidade de trabalho, de atividade, ou a gente pede para um responsável vir pegar essa atividade. E durante o tempo de licença é respeitado, como eu falei, o tempo delas ficarem lá na casa, no ambiente domiciliar e fazendo as atividades. E os pais ou responsáveis é que fazem essa comunicação, que fazem o recebimento desse material. É a formalidade que a gente tem, escola, comunidade escolar. Vocês veem uma grande diferença no comportamento das alunas depois da gravidez e durante? Como eu não vivenciei, teve um caso de uma aluna aqui da escola, que inclusive nesse meio tempo ela saiu, o pouco que eu notei daqui e o que eu também notei da outra escola é que aparentemente elas ficam mais responsáveis, tem um caráter, tem uma atitude mais de mulher, de mãe. Realmente a gente vê um comportamento mais diferenciado. De certa forma até de atividades, elas ficam mais preocupadas, faltou uma atividade, como é que vai ficar minha nota, eu não vou perder o ano. Eu acho que a pessoa muda muito, amadurece precocemente. Como a escola compreende a distância, a desistência e a continuação dos alunos? Na profissional, eu creio que isso não acontece. Eu, comparando mais uma vez com a regular, eu acho que essas meninas estão tão mais preocupadas em terminar o ano letivo que elas fazem de tudo para continuar no seguinte. Exemplo, uma menina engravida no primeiro ano. No segundo ano, ela já fica mais engajada em terminar o ano letivo, já fica mais concentrada. Em relação à infrequência, eu acho que isso não acontece, principalmente aqui na escola profissional, que a gente acompanha mais de perto. Como a escola compreende as excessivas faltas por problemas da gravidez? A gente pede formalmente com os pais ou responsáveis que tragam os atestados, as licenças, para que as faltas sejam abonadas. Essa é a parte burocrática mais fácil de se resolver. Como fica a gravidez em relação aos estágios? Pronto, em relação aos estágios, quem tem mais propriedade para falar essa parte, inclusive, é o nosso coordenador, o nosso outro coordenador, o Paulo Lemos. É algo que eu não sei precisar como esse entrave, essa burocracia. Não sei se a palavra certa é essa. Eu sou a Amanda, coordenadora da Escola de Educação Profissional, professor César Campeiro. Qual a opinião da escola em relação à gravidez na adolescência? Olha, enquanto coordenadora pedagógica, a gravidez ela traz várias implicações que comprometem a vida escolar do jovem, principalmente das meninas. Então, assim, o ideal é que não ocorra uma gravidez nessa etapa. A escola aqui, ou outras que você já trabalhou, que você provavelmente passou por outra escola, correto? Sim. Já teve casos? Como a escola lidou com isso? Eu estou há 18 anos trabalhando com jovens. Durante toda essa minha trajetória, Na escola que você trabalha, já trabalhou, teve casos de gravidez na adolescência? E como a coordenação, os professores, o núcleo em si, superior, lidaram com esses alunos?
Durante a minha trajetória, que eu estou há 18 anos trabalhando com adolescentes, eu já vi muitos casos de gravidez na adolescência. Então, assim, hoje eu estou na profissional, é a terceira escola de educação profissional, desde 2011. O número é menor, apesar de existir. Então, na escola regular, é muito mais frequente, pelo menos na minha experiência. Os casos foram bem maiores. E as implicações foram diversas. A maioria desses adolescentes, eles tiveram que adaptar a vida para cuidar de uma criança, de um bebê e continuar a vida escolar. Alguns acabaram abandonando a escola por um período, outros tiveram que adequar, mudar seus horários de estudo para conseguir acompanhar, cuidar da criança e dar continuidade aos seus estudos. E a escola, né? O que nós fizemos para isso? A gente tenta de todas as formas dar o suporte necessário para esse jovem, para que ele não abandone a escola. Não é fácil, certo? Não é fácil. O que a gente escuta muito eu não vou desistir durante a gravidez, né? Quando descobre, eu não vou desistir, eu pretendo voltar, eu não vou parar, mas logo depois que a criança nasce, aí que realmente a jovem, eu digo jovem porque geralmente é quem sofre o maior impacto. Eu desconheço poucos casos do menino ter que mudar a sua vida por conta por ter se tornado pai, certo? Prematuramente. Agora as meninas não, o impacto é maior. Elas acabam, mesmo desejando continuar, algumas não conseguem. Voltando para a nossa realidade de escola profissional, é bem complicado, porque nós temos o tempo escolar, ele é integral, de 7 a 17 horas. E aí é difícil dar o acompanhamento, o suporte à criança, ao bebê, e à escola, e manter-se nesse horário, certo? Talvez por isso, e talvez pelo acompanhamento escolar também, porque a informação ela é a grande, a chave para se combater gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis. Eu acredito que o fato do jovem passar o dia na escola e ter todo esse suporte de professores, coordenação, todo esse acompanhamento, isso minimiza os casos, acredito eu. Então, assim, é difícil, é complicado. Então, assim, na escola de educação profissional, eu lembro de um caso de uma menina que conseguiu concluir o curso. Realmente. Então, assim, o suporte que a escola deu, as provas a gente aplicava em casa, marcava, agendava. A família fez a diferença. Então, assim, a família deu todo o apoio e suporte para que ela não desistisse. Então, ela estava sempre presente na escola, tendo informações sobre o que estava sendo trabalhado em sala e levando para a aluna, para ela estudar, fazer as atividades. O curso técnico é bem mais desafiador, conseguir concluir. Então, assim, porque são materiais específicos, tem aula prática, então, em casa. Então, assim, em 2018, nós tivemos um caso, né, que foi no primeiro ano mecânica, né, um caso que foi público, né? Outros nós não temos conhecimento, certo? Então, esse aluna frequentou a escola, né, até onde pôde, né? A gente conseguiu fazer um horário que atendesse às suas necessidades, conversamos com a família, com a mãe, né? Eles, de início, apresentaram interesse por dar continuidade na educação profissional tempo integral, mesmo entendendo a dificuldade que é o tempo integral para uma mãe, né, mãe adolescente, e visualizando a projeção no ano seguinte, que seria pós-gravidez, né, mas naquele momento da conversa que foi realizado, né, manifestaram a vontade. Aí, diante dessa vontade, a escola conseguiu, né, dar apoio, né, à aluna, né, à mãe, né, para que a gente pudesse caminhar diante daquela situação excepcional que estava acontecendo, né. A gravidez dentro da escola profissional, ela não é algo recorrente. Contudo, né, os alunos, vocês, né, são alunos iguais aos outros, que moram em comunidades iguais aos outros, né, e que vivemos situações diárias, fáticas iguais aos outros, né, planejadas ou não planejadas.
Mas dentro das escolas profissionais a nível de estado, em todo, a gravidez na adolescência ela não é tão presente. Certo? A escola acha que já teve casos de aluno com suspeita, como você falou, que de outros casos vocês não tomaram conhecimento, mas vocês acham que já tiveram outros casos de alunos suspeitar, de passar por isso aqui dentro, esse nervosismo? Bom, de conhecimento meu, diretor, eu não tive. De conhecimento de outras pessoas, se caso alguém tenha tido essa informação, não chegou até a gestão. Volto a dizer novamente que o único caso público foi a da aluna, né, do ano passado, certo? Como a escola compreende esses alunos continuarem estudando ou desistirem no meio do curso, assim, como vocês entendem como gestão? Bom, assim, a continuidade do estudo sempre vai ser a opção, né? Entendendo que essa continuidade ela vai ficar mais cansativa, ela vai ficar dividida, porque a aluna mãe, né, vai ter que estar presente o tempo integral, e à noite ela vai ter que se dedicar, né, às atividades aí enquanto mãe, né? E aí ela vai ter que, nesse momento ainda de amadurecimento, lidar com essa situação nova. Então vai ser um amadurecimento, de certa forma, mais recente, né? E é isso, a adolescente é que vai ter que administrar. Então, assim, a gente, como escola, só tende a apoiar. Quando a aluna diz que vai conseguir, a gente apoia. E voltando, né, a quando se pergunta outros casos, nós já tivemos também, aí eu soube, né, de uma aluna que já foi mãe nos anos anteriores, e ela conseguiu concluir o estudo, fazer Campelo. Então, assim, é uma linha trajetória que se dá que a gente não tem como visualizar o final. Ela pode ter um resultado final positivo, mas pode ter um resultado final também negativo. O negativo está com a adolescente, a família, né? Até porque assim, a adolescente é representada pela mãe, porque é menor de idade. Então eles podem tomar outra decisão, que é buscar uma escola de turno parcial, que também nós, quanto gestão da escola profissional, vamos entender perfeitamente. Então, assim, a gente fica a depender da escolha da família. E quando a família apresenta, né, a escolha, a gente realmente só tende a apoiar, seja na opção A, seja na opção B. Então, esse é o nosso ponto de vista, porque é uma visão muito, muito íntima. Vocês acham que a maioria das adolescentes que ficam grávidas, talvez de modo geral, dentro das escolas estaduais, mas adolescentes no gerais, vocês acham que essas alunas concluem o estudo? A visão de vocês sobre isso, como gestão? Assim, respondendo, né, assim, a sua pergunta, assim, a nível de Estado, a gente precisa ter mais clareza sobre esses indicadores, né? Então, o que a gente escuta de relatos de outros gestores, né, em reuniões, são situações vividas com grandes dificuldades, né? Que, assim, realmente a adolescente, ela tem essa dificuldade de concluir o estudo. Ela até consegue, durante a gravidez, dividir casa, escola. Após gravidez, né, quando a criança nasce, pós-parto, né, quando a criança nasce, poucas conseguem retornar para concluir o seu estudo. Então, de novo, como é preciso que a adolescente tenha uma afirmação do que ela realmente quer, né? Então é preciso que ela tenha isso na cabeça para que ela tenha vontade de reingressar, né, na escola, ou seja, de retomar seu estudo. O que eu posso dizer é que as escolas, né, elas entendem a situação excepcional do adolescente, até porque elas estão cobertas por atestado médico, estão amparadas, né? E aí, assim, aos poucos vão dialogando com os professores para resolução de exercícios, de avaliações, enfim, para recuperar aquele tempo perdido. Então, assim, algumas realmente desistem na caminhada, poucas reingressam no estudo. Essas que desistem,
com o passar do tempo, é que elas vêm retornar para o ensino médio para concluir o estudo. Aí, com o tempo que a criança já está, né, com a sua idade inicial, 2, 3, 4 anos, ou seja, talvez quando ela encontra um apoio maior, né, em casa, para que a criança possa ficar, né, para que ela possa retomar esse estudo para concluir o ensino médio. E vocês acham mais complicado a pessoa que passou por isso, o adolescente que passou por isso, chegar no ensino superior, chegar a uma universidade? Se a gente acha complicado, complicado é, mas não é impossível, né? Porque assim, são histórias de vida. As histórias de vida, elas são desenhadas, mas quando elas são desenhadas, outras coisas aparecem no nosso caminho. Então assim, quando eu desenho minha história de vida, eu desenhei esse plano. Amanhã eu não sei o que pode acontecer. Então assim, o que a gente espera é que nessa história de vida desenhada, com essa situação excepcional de gravidez na adolescência, que a pessoa possa administrar, que a pessoa possa ter o objetivo, ter o foco, que ela possa ter o apoio da família em casa, que ela possa ter uma gravidez tranquila, que ela possa retornar aos estudos e que ela possa ter sucesso e reingressar na faculdade. Ingressar na faculdade. E a gente fala muito de adolescentes grávidas, as meninas. Se vocês já tiveram casos aqui na escola de os meninos serem pais, não necessariamente a menina ser dentro da escola. Tivemos 2017, assim que eu cheguei, nós tivemos o caso de um garoto que estava concluindo ele ser pai, né? E hoje, né, ele já, como ele é ex-aluno, retorna à escola e a gente já se reencontrou, né, pela escola fora, a gente vê que hoje ele tem uma família constituída, ele conseguiu, com a educação profissional, né, ter o foco de concluir o estágio dele, ele teve sucesso de ter uma empregabilidade, né? A educação profissional naquele momento foi muito promissor para ele, porque ao contrário de outros alunos, né, escolas que não apresentam a educação profissional, né, eles terminam sem profissionalização. Na educação profissional, o aluno já termina com essa habilidade e tem grande possibilidade de admissão. E isso já deixa o estudante, nesse momento, ele, pai de família, a ter condição de projetar uma família. E aí a gente vê, né, até agora na colação de das turmas de 2018, a gente encontrou, né, e estava lá, ele, a filhinha dele, né, a mãe da filha dele, então assim, tudo muito tranquilo, né, então foi bacana. Vocês acham que os adolescentes que passam por isso, sendo mães ou sendo pais, o comportamento deles dentro do ambiente escolar, com o passar do tempo, vindo as preocupações cada vez mais com a escola, com o futuro aí, com o estágio batendo na porta, o Enem, a gravidez, sendo pai ou mãe, vocês acham mais complicado para esse aluno prestar atenção nas aulas, o cotidiano dele com os outros alunos, a vida dele escolar, como a escola vê isso? Podemos dizer que nesse caso, o estudante, o adolescente, pai, mãe, ainda, né, nessa situação excepcional de gravidez na adolescência, né, fica com mais situações para que ele possa estar tirando foco, né, daqueles seus objetivos. Mas, de novo, né, assim, o que ele precisa é sentir-se apoiado primeiramente em casa, né, e aí em casa a família é a base primordial de apoio, né, pai, mãe, tio, enfim, as pessoas com quem ele convive, né. Depois a escola também precisa apoiar esses estudantes, tá certo? Então assim, quando os mesmos têm apoio, eles podem ter uma determinação de sucesso na vida. Como que você acha que os alunos, as empresas, os alunos encaram ir ao estágio e as empresas veem esses alunos com uma criança estando grávida? Bom, diante das empresas, a gente teria que fazer uma escuta maior com os empresários, né? Mas vou pegar a última experiência de novo, né? Com a aluna de 2017.
Até então, assim, como a gravidez dela se deu antes de 2017, em 2017 essa criança já tinha, vou dizer, não recordo, seu 1 ano, 2 anos de idade, né? Então, assim, não interferiu muito na gravidez, desculpa, não interferiu muito no estágio, nada interferiu, então a vida doméstica dela, a vida individual dela não se fez presente no estágio. É isso que é preciso diferenciar. A sua vida individual, a sua vida domiciliar, da sua vida profissional. Eu sou mãe, recente, gravidez, eu sou pai, também. Sou, beleza. Nada impede das minhas funções, das minhas atividades no ambiente de trabalho. Né? Quanto à percepção dos alunos, quanto ao olhar, também a gente caberia a fazer um levantamento, uma escuta com os outros alunos. Né? Assim, a ver, a entender o que é que eles percebem, o que é que eles têm a se colocar sobre um determinado assunto. Né? O que a gente, enquanto escola, enquanto secretaria, as secretarias, no caso, saúde, educação e tantas outras, trabalham nisso, dessa prevenção da gravidez na adolescência, porque entendendo que a gravidez, né, não faz parte desse momento da adolescência, só na vida adulta de vocês, quando os estudantes vão estar aí formados, com seus empregos, enfim, com o seu projeto de vida já concreto. Como você falou, a gravidez não faz parte da adolescência. E qual a opinião da escola em relação à gravidez na adolescência de um modo geral? A escola, na verdade, ela se torna, vamos dizer assim, de certa forma, neutra, porque quando esses casos aparecem, o que a gente só tende a fazer, né, é dar o apoio. A opinião da escola é do combate. A opinião da escola é justamente disso, é de evitar, é de sensibilizar toda a clientela que a gravidez não faz parte na adolescência. Essa é a principal função da escola, de sensibilizar os alunos no combate, tá certo? Mas quando esses casos aparecem, a gente, por entender que essa é uma esfera muito individual da pessoa, a gente não tem como fazer interferência. A gente tem como realizar escutas com o estudante, ou o aluno, o pai, com a família, e ver as possibilidades de continuidade no estudo, né, de não continuidade, enfim, de entender o que é que está se passando naquele momento. A escola, ela toma algum método para prevenção na gravidez? Tipo palestras antes, com profissionais, ou mesmo nas aulas de formação cidadã, projeto de vida, que aqui é uma escola diferencial e tem um projeto de vida? Pronto, né? A gravidez na adolescência, né, assim, ela é no dia a dia. Né, assim, palestras, que eu recordo no passado, pontualmente, não lembro se a escola promoveu pontualmente, mas é um tema que ele está presente diariamente nas disciplinas que vocês estudam, na biologia, né, num tema de atualidade, ao descrever sintetizar uma redação, uma dissertação argumentativa, né, numa aula de formação cidadã, né, ou está ali você conversando com o professor, com o funcionário. Então, isso são medidas, isso são ações que a escola vem realizando, né, vem incentivando. Né? Então, assim, promover palestras fica realmente um ponto de atenção para que a escola possa trazer pontualmente aí palestras sobre determinados temas, né? Temas como a gravidez na adolescência, aborto e outras necessidades que a gente possa, no momento, visualizar. Já que você citou aí o aborto, a escola acha que esses alunos que ficam grávidos com medo do futuro, por ser muito novo, talvez por falta de informações, vocês acham que esse aluno, por ser novo, por ser adolescente, cogitaria um aborto? Você pode repetir a pergunta, Gisele? Se esses alunos, por serem muito novos, por falta de informação, talvez, por medo de contar aos pais como a sociedade vai reagir a uma gravidez na adolescência, pelo julgamento, vocês acham que eles cogitariam ou até mesmo chegariam a fazer o aborto?
Essa é uma pergunta também com uma resposta muito delicada, né? Assim, o cogitar, a gente não pode pensar o que é que o outro vai fazer. Né? O que se espera é que essa gravidez, né, embora planejada ou não planejada, novamente repito, né, que a adolescente possa buscar o apoio que ela possa ter. Né? O aborto não é a medida, né, para com o momento, certo? Ela nunca vai ser a medida necessária, né, a medida resolutiva, certo? E os professores em sala de aula com o cotidiano, como já teve experiências na escola, como você falou, como você acha que os professores lidaram com esses alunos por questões de matéria, porque sabemos que o aluno vai ter um pouco de dificuldade a mais, a aluna terá que faltar por coisas da gravidez, como o núcleo gestor se reuniu com os professores, base comum e base técnica, para lidar com isso? Essa parte, creio que foi a parte mais tranquila. Então, assim, essa situação excepcional, né? Quando eu falo excepcional, porque não é a nossa rotina, a gravidez na adolescência na escola profissional, né? Então, assim, quando isso acontece e que existe a justificativa, a prerrogativa, né, de atestado, tudinho, muito tranquilo, com a coordenação sempre com os professores, né? A gente vai buscar pontualmente a atividade, a gente faz o encontro da aluna com o professor, a gente faz articulação da aplicação de prova, atividades domiciliares, né, porque ela vai precisar fazer atividades domiciliares. Então, assim, essa parte, até o momento, não foi uma parte complicada de se resolver, foi uma parte que a escola conseguiu administrar e, de certa forma, muito tranquila. Aqui, por ser uma profissionalizante, por ser, entre aspas, por ser realmente uma escola diferencial das outras, que talvez não sejam profissionalizantes, talvez não sejam integral, as outras escolas do estado, você, como gestor, que já passou por outras escolas, talvez, acredita que o caso aqui de gravidez na adolescência é menor do que o das outras escolas? Sim, como já coloquei para vocês aqui na entrevista, né? Assim, gravidez na adolescência, nas escolas profissionais, e aí quando eu falo é mais 100 e poucas escolas profissionais, né? Então tá a memória aí da quantidade agora. 164. Pronto, Zé me ajudou, né? A memória tá fraca. Assim, quando nós diretores nos reunimos, e até mesmo no nosso grupo de redes sociais, assim, são casos muito excepcionais mesmo. Né? Assim, não é algo que você vê cotidiano. Não é um caso aqui e outro bem acolá. Então, assim, a gente nem pode se comparar a uma realidade de uma escola regular, né? Na escola profissional a gente consegue estar mais próximo dos estudantes, né? Porque é tempo integral, a gente está ali conversando todo dia, né? Às vezes o professor, nós da gestão, invade a esfera íntima do aluno porque é um desabafo comum, né? E nisso vem o conselho, vem a escuta, porque muitas vezes a gente quer só ser escutado. Vem a escuta, né? Vem o apoio. E a escola tempo parcial, ela deixa de fazer, em parte, por quê? Porque ela não tem tempo. Já está dizendo, é parcial, né? De manhã ela está com 500 alunos. Deu 11h30, ela já precisa liberar e 1h já está com mais 500 alunos. Então, qual é o tempo extra que a escola tem para fazer isso? Então, as grandes histórias de sucesso, né, talvez o número excepcional de não ter gravidez na adolescência, nas escolas profissionais, seja por tudo isso, por toda essa integralidade do projeto da educação profissional, né? Essa proximidade aí, vou fechar aqui em relação professor-aluno. Você quer acrescentar mais alguma coisa do documentário? Eu queria desejar sucesso na pesquisa de vocês, sim, que o tema é bem relevante, né? Que vocês possam encontrar respostas, né? Possam encontrar aí encaminhamentos, né? E que, de certa forma, possa trazer aí uma aplicabilidade dessa pesquisa para com a escola e que a gente possa, durante até esse ano da pesquisa, promover aí, né, mais assuntos sobre isso, palestras, debates. Sou o professor Estevão, vou responder umas perguntas da equipe da ADM2.
qual a sua opinião como professor técnico em relação à gravidez na adolescência dentro de uma escola profissionalizante? Primeiro, eu acho que a gravidez na adolescência não deveria acontecer, certo? Mas já que acontece, eu acho que atrapalha a vida da adolescente e do adolescente, no caso, se for o menino que for o pai no momento, né? Porque é um passo muito importante na vida de qualquer ser humano e eu não acho o adolescente preparado para arcar com essa responsabilidade. O senhor dando cursos aqui há muito tempo, já teve casos na sua sala? Já. Eu tive uma aluna que, por sinal, ela não perdeu o estágio porque ela teve o bebê antes de chegar no terceiro ano. Teve no segundo ainda. Como funciona elas mudam muito nesse processo, dentro de sala de aula? Muda por conta das reações do corpo, né? Tem dia que não está disposta, tem as ausências para ir fazer o pré-natal, tem problemas emocionais, que a mulher fica muito sensível, né? Aí a adolescente já é mais sensível, né? E estando grávida, aí ela fica com a sensibilidade dobrada. Então, por quase nada, ela tem muito problema. Como o senhor compreende as faltas por questões da gravidez? As faltas na escola? É como eu falei, né? A adolescente ela fica muito instável. Então, assim, por qualquer coisa, ela falta a aula por conta de problemas emocionais. Em relação aos estágios no terceiro ano, já que aqui é um profissionalizante, como acontece com ela já tendo bebê ou com ela grávida? Pronto, ela estando grávida, não atrapalha muito se ela tiver uma gravidez saudável, porque ela só estagia no contraturno e ela pode marcar médicos e pré-natal no horário que não seja do estágio, para prejudicar o estágio, né? Mas nesse momento ela vai prejudicar a aula, né? Porque ou ela deve estar na aula ou deve estar no estágio, certo? E assim, eu particularmente não tive nenhum caso de aluna perder estágio por conta de gravidez. Agora, como eu falei, teve uma aluna que teve um bebê no segundo ano e quando ela estagiou no terceiro, ela estagiou normal porque ela sempre conseguiu alguém para ficar com o bebê na hora dela estagiar. Em relação a provas e conteúdos, já que aqui tem a base técnica e a base comum, como é que fica? Fica muito sobrecarregada, assim? Pronto, essa menina, ela tinha uns problemas de não ter tempo de ter estudado, porque tinha dormido demais, porque tem essas reações metabológicas no corpo, né? E ela disse que, eu não estudei porque o sono me pegou, esses questionamentos, certo? Assim, então atrapalha, com certeza atrapalha. E sobre a questão da licença que as alunas têm direito a 4 meses em casa, como que fica? No caso dessa aluna específica, ela se ausentou no tempo necessário, né? E quando ela voltou, a gente fez deixa eu ver se está faltando aqui a palavra. A gente fez um arranjo para que ela não perdesse nota. A gente colocou um conteúdo e ela deu conta desse conteúdo a título de prova parcial ou prova bimestral, por exemplo, para poder dar a nota final. O senhor acha que acontece em muitos casos? Por número de crianças que a gente tem aqui na escola, né, que são muitas, mais meninos do que meninos. E eu acho que são muitos porque deveria ter nenhum, na minha opinião. Certo? Se tiver 10 com 3 turmas, com 400 meninas, eu não acho muito. Porque não é para ter, na minha opinião. Certo. E como o senhor percebe que as empresas lidam com essas meninas? Assim, como a gente não teve nenhum caso específico da menina ir grávida estagiar ou o bebê atrapalhar, se for o caso dela estagiar, né? Então assim, eu não sei te responder como seria a posição da empresa, mas as empresas geralmente elas não querem, porque estagiário já é uma pessoa que está sendo favorecida pelaquela empresa, né? Então ela não pode levar problemas. E como o senhor enxerga a coordenação lidando com a situação? Assim, os casos que a gente teve de gravidez aqui na escola, já tivemos alguns, mas eu só presenciei esse dessa minha ex-aluna. Então assim, eu não sei falar qual é a consequência que causa lá na coordenação. O senhor acha que a escola toma algum método de prevenção pós-gravidez e depois da gravidez? Não presenciei ainda não. Do senhor como professor técnico em relação à gravidez na adolescência? Bom, a gravidez, na verdade, ela tem o seu curso normal, né? E esse curso normal,
tradicionalmente não é na adolescência. Né? A gravidez, ela tem uma fase que, digamos assim, ela é melhor para a mulher, que seria a fase adulta, né? Então, quando você abrevia essa fase, justamente com a gravidez, você dá a margem, dá a condição para que a gravidez seja de uma forma diferenciada do que o normal. Ou seja, a própria adolescente não tem estrutura física, né, para nutrir um bebê, vai ter que dar uma atenção totalmente diferenciada. Socialmente, ela vai se abstrair de muitas outras coisas do processo natural da vida dela. Então, na verdade, o que deveria se fazer era usar mecanismos para que isso não acontecesse. O senhor já teve casos na sua sala de gravidez na adolescência? Não. Particularmente, eu só vi em outras salas. Nas que eu dei aula, não. O senhor é coordenador de estágio, né? Eu sou orientador de estágio. Isso. Então, como o senhor acha que as empresas lidam com isso? Elas lidam como, assim? Olha, é muito difícil você tocar nesse assunto, né? Porque isso aí infringiu uma lei. A lei não contempla você discriminar a mulher com gravidez hoje em dia. Então, a reserva da empresa, ela é muito forte nesse sentido. Ela não se expõe para demonstrar isso, entendeu? E eu, particularmente, não me deparei com nenhum caso que fosse nessa situação. O senhor, observando as outras salas, né, como o senhor comentou que viu em outras salas, o senhor acha que o comportamento das alunas com a escola mudou alguma coisa? Não, eu não vejo essa diferença, não. Eu vejo que a aluna, com o tempo, ela se afasta da escola, porque ela vai ter que dar atenção ao seu filho, claro, né? E ela vai perder uma parte da vida dela, no caso que é vital, que é justamente o início de uma vida profissional. Ela vai ter que desviar a atenção. O senhor acha que a escola, ela tem vamos dizer, entre aspas, obrigação de fazer algo referente a isso, com um processo antes da gravidez, para aconselhar, mostrar como funciona? Eu acho que a escola, ela é para ensinar, né? A educação, ela parte do célula familiar, ok? Então, toda essa base aí tem que estar primeiro na estrutura da família. A gente pega, municia, dá muita responsabilidade à escola como um ente total, de educação total, e não é por aí, né? A responsabilidade também vem do seu familiar. A escola, nós estamos aqui, a escola para receber e para levar o conhecimento. Essa parte aí já seria um adicional. A escola faz a parte dela, mas só que isso aí já tem que ser uma percepção da própria família. Certo. O senhor é professor de universidade também, né? O senhor acha que essas pessoas que ficaram grávidas na adolescência conseguem chegar até uma universidade? É mais difícil, né? Porque quando você é mãe, você cria um laço afetivo muito grande, né? E aí você desvia todo o seu planejamento que você tinha de vida, né? Abrevia muitos sonhos e você pode retornar, mas se já é difícil a concorrência para quem já está ali na parada, você imagina quando você recua, passa um tempo longe dessa concorrência, né? E aí vai ficando mais difícil, mas tudo é possível, só basta querer mesmo. Aqui é uma escola diferenciada, é uma escola profissionalizante. O senhor acha que é mais raro casos acontecerem nesse tipo de escola? Não, isso aí pode acontecer em qualquer situação. A questão não é a escola, a questão é justamente a situação familiar, a célula familiar. Ela que tem que nutrir, né, as informações para os filhos, né? E muitas vezes o pai não consegue fazer isso, a mãe também, ou é filho de pais separados, e passam a responsabilidade para a escola. A escola não tem essa responsabilidade. A escola assume essa responsabilidade, mas não é dela. A escola tem a responsabilidade de ensinar, de levar conhecimento, não de criar um filho, né? Aí muitas vezes a gente ultrapassa essas barreiras, porque, claro, aqui se respira educação, né? Mas isso aí tem que ser na origem é a família.
O senhor acha que na periferia, nos bairros com menos condições, com menos informações, talvez, o senhor acha que esses casos são mais recorrentes, acontecem mais vezes? De certa forma, sim, né? Isso é mais ligado justamente a isso que você falou, né? Ao pouco nível de informação. Então, as populações de camadas mais baixas, de certa forma, tem um déficit desse conhecimento. Meu nome é Alan Martins, eu sou professor de inglês aqui das Escola César Campelo, sou PDT da Informática 1. Minha opinião sobre gravidez na adolescência é um período muito, por exemplo, conturbado da vida de uma jovem que está, por exemplo, ficando grávida nessa época, quando tem várias mudanças. Ela tem uma mudança gigantesca na vida dela, como essa gravidez. Por exemplo, quando você tem um filho, por exemplo, suas responsabilidades aumentam. Quando você chega na adolescência, várias responsabilidades vão aumentar também. Né? E quando tudo isso acontece de uma vez, isso é um choque na vida, né? Na vida dessa adolescente. Então ela vai precisar de mais ajuda possível que ela tiver. Família, amigos, né? Todos os parentes que possam ajudá-la. Por exemplo, se ela participar de outros meios, por exemplo, a escola pode ajudá-la, né? Por exemplo, caso queira, ou por exemplo, caso sejam muito amigos, né? Pode ajudar nesse novo pensamento, nessa construção de vida que ela pode tomar, porque ela vai ter que dar a vida dela para esse novo ser que está nascendo, né? E aí tem outra temática, vai surgir, por exemplo, ela vai querer o filho, ela não vai querer, vai ter aborto, não vai, né? Aí é outra história que é para outra pergunta. Você já presenciou casos, conviveu com casos dentro da escola de gravidez na adolescência? Ano passado, né, aconteceu de uma aluna do primeiro ano, né, dela ter ficado grávida, mas só que ela não retornou à escola, né? Então, assim, a família ajudou e tal, né? Mas assim, na escola não foi um ambiente tão presente para ela, né? O pessoal da turma também não, por exemplo, sabia, alguns sabiam, outros não sabiam de nenhuma forma, né? Não tinham contato, né? E disso, né, por exemplo, não foi tão presente, né? Em outras escolas que eu participei também não acontecia, até porque eu estou começando agora no ensino médio, né? No Fundamental 2 não é presente, né? Ainda mais em Fundamental 1, né? O ensino médio é onde mais ocorre. Como você acha que a escola lida com a gravidez na adolescência? Assim, né, nós temos poucas aulas, né, por exemplo, são temas, né, assim, nós não temos aulas, por exemplo, disciplinas, alguns encontros para isso, né, que a gente tem algumas aulas, pontos extras, por exemplo, de formação cidadã, né, que a gente pode tratar isso em algumas salas, né, mas, por exemplo, esse é o professor que decide se ele quer tratar ou se ele não quer, né. Então, por exemplo, a escola poderia fazer mais grupos de estudo, grupos de debate, né, caso ache necessário, porque sim, por exemplo, acontece, né, e temos que, como bons cientistas, tratar desse fato, porque ocorre, né, como melhorar, nós já observamos, né, tudo o que acontece, então como prevenir, como tratar caso aconteça, como, né, lidar com essa situação, porque esses alunos são nossa responsabilidade também, né, quando estão aqui. Você é professor de uma escola profissionalizante. Você acredita que aqui os números de gravidez na adolescência são menores? Sim, a gente tem poucos casos de gravidez na adolescência, né? Isso se dá, eu digo, por exemplo, o aluno passa 9 horas na escola, né? Ainda mais tem um tempo por exemplo, que ele vai se desloca da escola para casa, da escola para casa, né? Da casa para a escola. O que acontece? Ele tem pouco tempo, né, para socializar com as pessoas, por exemplo, para que isso ocorra. Isso já é um agravante. Outra coisa, né? A escola dá uma educação muito integral. Isso quer dizer que
a gente ensina que isso pode acontecer, que isso, por exemplo, que a pessoa evite, né? Porque tem que ser uma decisão tomada, porque senão não, né, ao léu. Então é uma decisão muito séria. Você, como professor e PDT, como acha que se acontecesse na sua sala, como você lidaria? Pronto. Como PDT, como eu sou bem mais próximo dos meus alunos, né, conhecer a realidade, busco conhecer a realidade de alunos, aqueles que deixam também, porque a gente não entra na vida do aluno sem ele como um detetive. Né, como é a sua vida, sem eu perguntar para ele. Não, se ele não quiser contar, ok. Se não, ok. Né? Então eu trataria essa questão, por exemplo, de conversar mais com a família, né? Conversar com esse aluno, né? Caso isso acontecesse, e tentar ajudar da maneira possível, né? Tentar fazer com que também a turma compreenda o que aconteceu, né? Caso a estudante queira relatar ou caso não queira relatar, porque isso é uma questão muito intrínseca do estudante, né? Então isso é prioridade dela. Se ela quiser relatar, ok. Então eu tentaria de alguma forma ficar mais próximo dessa aluna que está precisando de mais ajuda possível, porque é uma torrente de novos sentimentos que ela está surgindo ali, né? Porque há um momento que ela está precisando de mais ajuda, talvez seja o momento que ela fique mais, como pode dizer, frágil, né? O momento que ela fica mais frágil, e é ali onde tem que chegar pessoas que realmente se importam com ela, né? Porque se a gente se diz professor e não quer ajudar de todas as maneiras, você não está conseguindo saber que palavra é essa em português e em inglês, ok. Professor, minha vida agora está difícil, eu não consigo estudar. Aí onde o professor também chega, né? O professor também chega aí para ajudar, já que o professor não ensina só a disciplina, só para você aprender a disciplina, mas também para a vida. É complicado porque afeta, em um relacionamento afeta os dois, mas acho que afeta mais a mulher, porque ela vai ser afetada fisicamente e psicologicamente também, principalmente pelo fato dela ser muito nova. Acho que não sei, cara, porque é difícil, é muito difícil, porque quando você descobre uma gravidez, principalmente na adolescência, acho que os primeiros meses a ficha não cai. Acho que a ficha vem cair depois do terceiro, quarto mês. E você se dá conta de que tem uma pessoa crescendo dentro de você. Deve ser pouca, grávida. E acho que quando você aceita que você está grávida, a pior fase é você falar para seus pais. Falar para eles que, tô grávida. Não é uma coisa fácil de, chegar para sua mãe e falar, mãe, tô grávida. Não é essa aí. Ai, vida. Se tu descobrisse que estava grávida agora, o que tu ia fazer? Acho que eu ia, primeiramente, não ia acreditar. Isso é verdade. Quando a ficha caísse pra mim, eu ia começar a chorar. Mas eu acho que eu não optaria pelo aborto, porque eu sou muito... Já passou pela situação? Já, infelizmente já. Eu acho que não é uma coisa que acontece porque a pessoa quer. Claro, tem pessoa que quer, mas às vezes acontece muito por acidente. Isso depende muito também do caráter da pessoa, do que ela quer e do que ela planeja fazer com a criança e com a pessoa que está grávida. A mãe e o pai, os dois têm responsabilidade.
Tua namorada tá grávida agora, ela chegou pra te dizer a notícia. Qual vai ser a tua reação? Primeiramente, minha reação seria ficar pasmo com a situação. E, segundamente, a primeira coisa seria perguntar se ela está bem com tudo isso e o que ela planeja fazer. Porque também não depende só da minha opinião. Claro, ela é a mãe, ela que vai sentir tudo, tal e tal. Mas nós dois temos que concordar com os prós e contras. Não é só decidir, eu quero ter pronto. A gente tem que pensar que também é uma criança que não gostaria que fosse com a gente. E eu acho que não é certo o aborto. Eu acho que a pessoa deve encarar a responsabilidade por si mesma. Porque foi uma coisa que ela fez, é uma coisa que ela tem que agir por si própria. O meu conselho para qualquer amiga minha, ou qualquer pessoa que venha me perguntar, seria: você fez isso, você tem que assumir. Não é simplesmente você matar um filho, porque todos nós temos que ter a mente que isso não é só de você e de outra pessoa, se trata também de outra vida. Como você planejaria a sua vida com a gravidez e com a criança? Primeiramente, para planejar uma coisa desse tipo, não é uma coisa que a gente se deve fazer sozinho. Principalmente na adolescência, que tem muitas questões envolvidas. Tipo, eu não sou emancipado, mas eu já conheci pessoas que são emancipadas, que foi realmente muito difícil para ela, porque ela vivia sozinha, ela teve que criar um filho, mas hoje em dia ela está muito bem. Mas se fosse na minha opinião, que ainda moro com os meus pais, eu teria que levar muita consideração do que eles iam falar. Eu ia assumir minha responsabilidade como pai, como devido lugar, entendeu? Eu acho que cada um tem o seu caráter e cada um sabe o que fazer. Só não faz porque não tem, como é que eu posso dizer, coragem de fazer, assumir. Vai aceitar se identificar? Vai aceitar se identificar? Sim. Eu acho que eu não optaria pelo aborto. Porque minha mãe me teve com 16 anos, ela engravidou com 15, tipo, na adolescência. Então, ela sofreu muito, no caso, muito mesmo, assim, questão da família, sociedade, tudo. E hoje eu tô aqui. E eu admiro ela e eu acho que, assim, pelo fato dela não ter desistido, porque até hoje ela me conta como foi, ela me conta como foi a reação, principalmente dos meus avós. E isso mexe comigo, porque eu acho que foi a maior prova de amor que ela me deu. E ela, na época, ela não podia, tipo assim, ter um filho, ela tinha 15 anos. O que ela poderia dar pra mim? Nada. Ela não tinha uma casa própria, ela estudava, ela nem era casada com meu pai. E eu acho que essa foi uma das maiores provas de amor que ela me deu. Não ter desistido de mim, independente da dificuldade. Então, eu não optaria por isso. Eu acho que o amor de uma mãe pelo filho é a coisa mais linda do mundo. Sabe, tipo, você ter aquela criança ali com você, sabe, independente de tudo, você sabe que ela vai estar ali. Você cria um ânimo dentro de você, sabe, uma determinação maior, uma força maior. Você luta mais. A minha mãe, ela é muito batalhadora por mim. Ela repete isso pra mim muitas vezes. Se eu tô aqui hoje, se eu tô trabalhando ainda, é por você. É porque eu quero dar um futuro pra você. Eu não quero que você tenha o que eu tive. Entendeu? E eu não optaria por isso de jeito nenhum. Eu acho que eu não conseguiria. Como é que vocês dois juntos estão lidando com a situação de ter um bebezinho por aí? Vai o diabo. Como é que vocês dois estão lidando com a situação de vir um bebezinho por aí? Agora não pode. Quando vocês mantinham relação antes dela ficar grávida, vocês se preveniam? De vez em quando. Ela ia ao ginecologista sempre? Como é que funcionava?
Dentro de casa, vocês tiveram algum tipo de informação sobre isso? Eu sim. E como é que está sendo o pré-natal? Como é que vocês estão lidando com isso? Ele te acompanha? Vocês vão ver o que vocês estão fazendo no pré-natal? Tu acha que ele está te dando total apoio nesse momento? E em relação ao futuro, qual é a perspectiva de vocês dois? Como ficou a relação de vocês depois? Ela ficou mais forte? Ela enfraqueceu? Momentos, né? Tem horas que a gente tá lá, fica forte, a gente tem horas que dá aquela normal. Se vocês se separassem, como é que ia ficar a relação de vocês com a criança? Mesmo separando, eu iria continuar dando total apoio, né? Querendo ou não, é algo que é nosso. Como é que ficou a relação de vocês dois depois que ela descobriu que estava grávida? Você responde! Como é que ficou a relação de vocês dois? Já pensou, né? Eu sei. Tá vendo, tia? Tá todo mundo ficando nervoso. Como é que tá sendo esse processo entre vocês e a família, e o casal e a escola? Meu pai, ele tá normal comigo agora. A família meio que começa até a dar uma certa atenção a mais, né? Pelo fato de ela estar grávida. Então acabou meio que ajudando bastante na gente. E a escola? Em relação à escola, as pessoas da escola, tipo, os adolescentes, como é que eles estão lidando com vocês? E como é que vocês se sentem? Eu me sinto Eu acostumado, não sei. De pouco. Vocês já tiveram algum tipo de palestra sobre o assunto, algum tipo de interação da escola com esse assunto geral de educação? Teve uma semana, uns meses atrás, uma palestra falando sobre anticoncepcionais, assim, essas coisas. Mas vocês acham que funcionou a educação, o método da escola como prevenção funcionou? Só que a palestra chegou depois do acontecido. Da própria família, dependendo do caso, fazem com que a menina mesmo ela comece a se estimular. E agora vai ver pro lado da criança, né? A criança, ela veio ao mundo e tudo mais. Como vocês se sentiriam se depois que vocês tivessem crescido e tudo mais, soubessem que eram filhos de uma mãe adolescente e que vocês tinham que a mãe de vocês tivesse tentado também abortar? Como você se sentiria? Você ia ficar com raiva dela? Você ia se sentir excluído? Como é que vocês pensariam nesse momento? Eu quê? Assim, quando eu descobri que eu tive uma cara de mãe que eu abortar, eu fiquei tipo, eu não queria me ter, não queria me dar a vida. Mas assim, depois eu acho que eu tentaria ir pelo lado dela, eu colocava paciência pra ter esse tipo de pensamento que acho E agora, se você descobrisse que a sua mãe foi uma mãe adolescente, que no lugar de querer abortar, ela decidiu enfrentar toda a sociedade, todo mundo, dependendo da situação, e lhe trazer ao mundo, como que você ia se sentir? E agora uma pergunta interessante, que a gente lidou muito quando a gente foi gravar pelos locais, que as pessoas lidavam muito com gravidez na adolescência como se fosse somente pessoas que não tivessem informação, com pessoas de uma classe mais baixa, com pessoas de escola pública. Qual a opinião de vocês referente a isso?
Se a opinião de vocês é que as pessoas de periferia, de classes mais baixas, têm mais probabilidade de ter gravidez na adolescência? Sim. Sim. Por quê? Porque geralmente tem menos informação. Não sabem. Minha opinião, as meninas pobres dariam mais sentido. Porque elas têm menos acesso à informação. E digamos que é muito mais fácil para uma menina rica ter acesso à educação sexual, acesso à cozinha, acesso do que para uma menina pobre, que está sabendo fazer a mínima ideia do que talvez seja isso. Aí, eu acho que por isso essa temática vai ficar na universidade assim. Muitas vezes a Não estão preparadas como a gente gostaria. Eu peço desculpas. Mas a gente fazer mais além. A gente sinceramente quis trazer uma coisa bem mais próxima de vocês. Porque a gente não é enfermeira de posto, nem nada. Então, isso realmente é